Estamos começando mais um programa A Polêmica aqui pelo canal 25 da Via Cabo, Terceira Via TV. E hoje nós temos a grata presença do deputado estadual Geraldo Pudim, que vai conversar com a gente, obviamente, sobre política, sociedade e também várias outras questões de interesse de toda a nossa comunidade. Geraldo, um grande prazer em tê-lo aqui. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores ficarão muito felizes com as suas abordagens. Eu que agradeço, doutor Cláudio, e às pessoas que estão assistindo esse programa da Terceira Via, que já se torna uma cotidiana maneira das pessoas estar se informando, não só em Campos, mas em toda a nossa região. Geraldo, vamos começar a falar no primeiro de uma questão de extrema importância, não só para o estado do Rio, mas também para Campos, que é a questão do crack, né? Nós estamos acompanhando pela mídia o trabalho da audiência pública que foi realizada na Alerj, e eu queria que você falasse para a gente inicialmente o porquê da sua ideia de criar essa audiência pública e qual foi o resultado prático dela que você pode passar para a gente. Todos sabem, doutor Cláudio, que a gente assumiu o mandato no meio do caminho, né? E nesse período nós tivemos a oportunidade de nos depararmos com uma situação inusitada no Rio de Janeiro, que eram aquelas remoções, vamos dizer, entre aspas, compulsórias, de forma truculenta, que estavam acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. E todas as pessoas sabiam que não eram remoções que estavam preconizadas nas portarias, na lei, na legislação do Ministério da Saúde, nem o ordenamento jurídico brasileiro do tratamento das pessoas dependentes. Eram remoções que estavam acontecendo de forma desumana, de forma não eficaz e que estavam trazendo enorme prejuízo àquelas pessoas. Então, eu assumi em meio a esse processo. Então, eu tive a oportunidade de, junto com nossa assessoria, visitarmos diversas cracolândias no Rio de Janeiro. Em especial, também tinha ocorrido recentemente a morte daquele garoto na Avenida Brasil. E eu comecei a me aprofundar nessa questão. E ao me aprofundar nessa questão, achei que era oportuna a necessidade de um debate amplo com a sociedade do Estado do Rio de Janeiro, para que nós pudéssemos estar tratando desse tema, dessa temática, e aí começou a minha saga, né? Visita à Cracolândia, visita aos abrigos, visita ao Cratório de São Paulo, visita ao Ministério Público, conversa com diversas pessoas que trabalham, conversa também com pessoas de comunidades terapêuticas, e aí sentimos essa necessidade de termos essa audiência pública que resultaria numa legislação. As pessoas até falaram, não existe essa possibilidade de se fazer uma audiência pública pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu falei, gente, o que nós estamos querendo fazer é um novo ordenamento jurídico. O governo federal tem um projeto chamado CRAC é Possível Vencer, que é um programa do governo federal, da presidenta Dilma, e eu achava necessário que nós discutíssemos, à luz do ordenamento jurídico que nós temos, se a internação compulsória seria a solução. Então, tanto é que a gente batizou essa audiência pública de CRAC. Internação compulsória é a solução? Interrogação. Para que nós pudéssemos ter aí uma radiografia da situação no Rio de Janeiro e no Brasil. Você sabe que hoje 98% das cidades brasileiras o crack já chegou. E no Rio de Janeiro, você me corrige se eu estiver errado, o crack demorou até um pouco a chegar por causa da resistência do próprio tráfico, porque é uma droga muito rápida, né? Então, de uma dependência muito grande, não havia muito interesse dessa dependência direta, né? Exato. Mas tem um dado importante que nas reuniões preparatórias que nós tivemos, que as pessoas precisam saber desse detalhe, é o seguinte, hoje a droga que, sob o ponto de vista comercial, que dá maior rendimento ao tráfico, é a cocaína, que ela tem um maior valor de mercado para os usuários. Bem, como o crack é um subproduto,
ela estaria na base dessa pirâmide, na base da pirâmide. E por estar na base da pirâmide, ela pouco importava. Só que hoje está havendo uma inversão que as pessoas não estão tomando conhecimento. Estão utilizando da maconha, que, segundo especialistas, seria uma droga menos nociva ao organismo das pessoas, eles estão misturando o crack na maconha. Ou seja, na base da pirâmide, ela hoje está tão rentável quanto a cocaína. Então, o processo de ganho do tráfico de drogas hoje não é na qualidade, mas na quantidade de usuários que estão utilizando o crack de uma forma avassaladora e, às vezes, imperceptível, porque o que nós estamos percebendo estão nas cracolândias, onde a gente vê o processo das pessoas que perderam o vínculo familiar, mas nós não estamos assistindo daquelas pessoas que não perderam o vínculo familiar. E você acha que essa droga já está em todas as classes sociais ou ainda Todas. é uma droga de classe baixa ainda? Todas as classes sociais. É lamentável, ela já invadiu o pátio das universidades, ela já invadiu os escritórios de profissionais liberais, ela já está em todo canto, ela já invadiu atletas, já visto que você fala hoje de um jogador, um craque de bola, o Jobs, do Botafogo, que foi do Botafogo, é um jogador que tinha a presença do crack. Nós encontramos na Cracolândia um ex-jogador das divisões de base do São Paulo, ela afeta o esporte, ela afeta o profissional liberal. É entranhada na sociedade. Entranhada na sociedade. E nós não temos a exata dimensão. O que se tem de estudos são daquelas pessoas que perderam o vínculo familiar. Você não vai encontrar uma pessoa que vai dizer assim, você é usuário de crack? A pessoa vai dizer que é usuário de crack? Não vai dizer. Então, todos os números que nós temos hoje são números muito aquém da realidade. Parte do princípio dos que já estão reconhecidos dentro da droga, e não aqueles que ainda estão em fase de vício. Em fase de vício, porque a gente classifica como usuários, né, e dependentes. Tem uns que acham que são apenas usuários, outros que já estão completamente dependentes da droga. Então, nós não temos um número. Os números que são apresentados por estudos da Defensoria Pública, por estudos do Ministério Público, por estudos da Secretaria de Estado de Saúde, todos eles são números que não correspondem à realidade. E há uma constatação de aumento de criminalidade específico pelo uso do crack? Sim. Pequenos delitos, sim. Pequenos delitos, sim. Só que com o avançar dessa situação, especialistas dizem que o usuário, ele daqui a pouco começa a perder totalmente a noção. Você que é um operador do direito, sabe que daqui a pouco começa a crescer aquelas prerrogativas que se dizem assim, olha, matou porque estava sob efeito da droga. Roubou porque estava sob efeito da droga. Né? Então, o processo hoje, ele está aumentando de tal maneira que nós vamos sair já dos pequenos delitos para os médios delitos para os grandes. Tamanho vício, tamanho desespero, maior a correria atrás do consumo da droga. E às vezes você perde o dinheiro, perde a família, já vendeu tudo que tinha, você vai buscar com terceiros. E aí deixa de ser aqueles crimes corriqueiros até dentro do lar, de menor potencial, onde se assiste hoje, e quem está em casa nos assistindo, que tem uma pessoa que é dependente, que é uma vítima, sabe? Põe o liquidificador, vende. Põe a televisão, vende. Aparelho de som. Pega o aparelho de som, vende. Joias da família. Joias da família, né? Isso tudo. E a gente sabe que uma das entrevistas que eu tive a oportunidade de ler, desses estudos que a gente fez, a família fica codependente. Sim. A família fica codependente. O trabalho é conjunto quando vai tratar do dependente. Exatamente. E se não tiver a família, mínima, uma estrutura, é um tema que, como você coloca, muito relevante, e ele hoje avança. Hoje, por que a sociedade começou a se movimentar e tratar os dependentes de crack, que uns chamam de cracudos, outros chamam de craqueiros? Como é que isso? Porque começou a incomodar. Enquanto não estava incomodando, ela passava ao léu, né? Passava ao largo. Hoje começou a incomodar com os pequenos delitos. Roubam um telefone celular, roubam um relógio, quer dizer, furtam um relógio, furtam um telefone celular, isso já começou a incomodar. Vai para o meio da Avenida Brasil, né, e para na frente do automóvel, então começou a incomodar. Então a sociedade começou a se movimentar. E efetivamente a audiência pública, o que você pode dizer de resultado prático dela? Bem, nós tiramos da audiência pública duas deliberações. Uma que nós iremos promover, né, no estado do Rio de Janeiro, um encontro estadual dos secretários municipais de saúde e, por solicitação plenária, dos secretários municipais de assistência. E quem vai presidir esse encontro? Eu fiz um contato com o ministro Padilha,
que na época que eu fui deputado federal era o ministro das Relações Institucionais e restou uma grande amizade entre nós, e ele se dispôs a vir ao Rio de Janeiro presidir esse encontro. Então, seria todos os secretários municipais de saúde, todos os secretários municipais de assistência, juntamente com o secretário de Estado de Assistência, secretário de Estado de Saúde, presidido pelo ministro da Saúde, para que a gente possa ver como é que está a nossa rede. Mas vai ter também a participação de integrantes do Ministério Público, da Justiça, Sim, também, ou vai ser só inicialmente da área de saúde? Inicialmente, só a área de saúde, com o estudo da assistência. dependência. E para que a gente possa fazer o quê? Uma radiografia do que nós temos. Por O exemplo, quadro clínico da situação. Ou seja, do quadro físico e técnico. Porque há uma questão, Cláudio, que é interessantíssima. Fala-se em internação compulsória. Você sabe muito bem que internação compulsória já tem ordenamento jurídico que prevê a internação compulsória, que é o caso que só a justiça determina a internação do paciente. Existe a internação involuntária, que é aquela com autorização da família. E existe o caso das internações voluntárias, que o cidadão vai se internar. Então, nós precisamos saber o seguinte, ficou constatado que se os pacientes hoje que querem o tratamento, eles querem o tratamento, nós já não temos estrutura física e técnica para que é um problema seríssimo. Para socorrer essas pessoas. Que a grande dificuldade é o reconhecimento do vício. Exatamente. O que quer não tem estrutura. Se você começa em grande escala, com a internação involuntária, ou seja, com pedido da família, com autorização da família, ou internação compulsória, com autorização da justiça, para onde vão esses pacientes? Então, mas aí entra num problema também de tomar cuidado e não dar uma conotação política como alguns estão dando. Porque se eu voluntariamente não tenho como ficar, essas remoções que são feitas em São Paulo e vão para algum lugar, alguma coisa está errada. Se obrigatoriamente eu tenho vaga e por voluntário eu não tenho, eu acho que isso é uma questão distorcida que precisa ser conversada. Exatamente. Porque quando nós fomos ao Cratóide em São Paulo, nós deparamos com essa realidade. O que eles fizeram? Primeira coisa, compreenderam que o problema de dependência química não é problema de polícia. Não, é um problema de saúde pública. Problema de saúde pública. Né? Então, é um problema que tem, inclusive, ele perpassa por diversas situações sociais, médicas, tudo mais. Quando eles afastaram a polícia e colocaram o Cratóide... Humanizou a situação. Humanizou o atendimento, e lá tem Ministério Público, Defensoria Pública, lá tem a OAB, lá tem Justiça, lá tem assim, todo o corpo clínico, médico, tudo que você possa imaginar tem nesse Cratóide. E eles fazem o seguinte, quando o paciente acorre ao Cratóide, ele é estabilizado por 72 horas, de 24 a 72 horas. Nesse sair intervalo... da crise, né? Para sair da crise. Estabilizou, ele quer o tratamento. Aí começa o problema. Referencia ele aonde? Encaminha ele para onde? Se é um caso de internação, porque é caso a caso, se é um caso de internação clínica, ele vai para que clínica? Se é um caso de uma comunidade terapêutica, para qual comunidade terapêutica que ele vai? Se é um outro caso de CAPS, qual é o CAPS que vai ser referenciado, que é o CAPS-AD? Então, há uma questão hoje no Rio de Janeiro que nós temos que enfrentar. Os municípios estão preparados para enfrentamento dessa guerra? Com certeza não. Então, por isso é que nós tiramos como primeira proposta um encontro estadual de secretários municipais de saúde, secretários municipais de assistência, os dois secretários de Estado de Saúde e da Assistência, o ministro da Saúde, assim, como anda a rede pública de saúde física e sob polícia técnica essas pessoas. Para receber. Há recurso? Não há recurso. O governo federal lança um programa chamado CRAC é Possível Vencer. Existe recurso do governo federal para atendimento a essas pessoas? Os municípios vão ter recurso? Vão poder se aparelhar? De repente fazer um repasse para os municípios Exato. também, né? Então, e aí o outro debate que é interessantíssimo, que é o seguinte, hoje, você sabe que o dinheiro de convênio não perde o condão de dinheiro público. Claro. Então, quando você vai fazer um convênio com determinada entidade, ou seja, você vai lá, uma clínica de dependência química ou uma comunidade terapêutica, vinculada à igreja, ou não sendo vinculada à igreja, o arcabouço jurídico que envolve esse convênio é tão grande, é tão burocrático, e dificilmente você consegue encontrar uma instituição que ela... O que é exigido para a celebração desse convênio fica inviável para a pessoa. Inviável. E quando ela consegue, o corpo técnico que ela tem não tem uma pessoa capaz de fazer a contabilidade. Então o caminho é longo a ser seguido. Caminho né? longo a ser seguido. Então é preciso desburocratizar. A única coisa que a gente tem de prático e real é a dependência. É a dependência. Essa está materializada. Agora é preciso que a sociedade toda, a sociedade do Estado do Rio de Janeiro, aí independe de partido político, independe de governo, né? Apartidário, igreja, psicólogos, psiquiatras, as comunidades terapêuticas, as clínicas, todos estejamos, Ministério Público, OAB, Defensoria Pública, Justiça, todos envolvidos, governo, para que a gente possa encontrar uma solução prática. Nós temos na mão uma situação gravíssima, que está aumentando, invadindo todas as casas brasileiras,
Dificilmente nós temos hoje uma família que não tem uma pessoa com dependência ou de álcool ou de droga, e se não tem na família, tem alguém que a gente ama que está envolvido com álcool ou com droga. Outra questão, aproveitando ainda dentro desse tema, nós sabemos também que, como ela não escolhe classe social, ela também não escolhe faixa etária. E nós sabemos que no Rio de Janeiro o tráfico recruta muitos jovens. E esse recrutamento que tira da escola e leva para o tráfico, você ganha R$ 1.500 por semana, 5 mil por mês com 16, 17, 18 anos. Não é também essa questão educacional, não precisa ser tratada também que, de repente, o incentivo à ida para a escola não ajudaria também a evitar o contato com a droga tão cedo? Sim, por isso que é o segundo tema segunda deliberação da nossa audiência pública. Nós vamos criar uma comissão especial para que a gente possa estudar um novo ordenamento jurídico no Estado do Rio de Janeiro, com participação da Comissão de Saúde, Comissão de Educação, Comissão de Transporte, Comissão de Combate às Drogas. Multidisciplinar. Multidisciplinar. E com a participação de convidados, como o Ministério Público, Defensoria Pública, Justiça, todos, para que a gente possa fazer um novo ordenamento jurídico que possa efetivamente transformar, Cláudio, o que hoje é uma política de governo em política de Estado. Porque essa questão é com foco no social, né? Com foco no social, uma visão humanista e principalmente num combate frontal ao tráfico de drogas. Não dá mais para poder passar... Um projeto de asfixia mesmo, né? De asfixia, porque a droga no Brasil, infelizmente, é um dos mercados mais rentáveis. O tráfico de mulheres, o tráfico de drogas e o de armas é o que comanda. É o que comanda. E está tudo intrínseco, tá ligado. É tráfico de mulheres envolvido na droga, é o tráfico de droga, tudo interligado. Se você não tiver um ordenamento jurídico em consonância com o ordenamento jurídico federal, para que a gente possa tratar o paciente, o dependente, com amor, com humanismo, e entender que ele é uma vítima do sistema, e pegar o traficante e asfixiar. E aí sim, aí você começa com o tratamento, que você tem que trabalhar a prevenção, você tem que trabalhar o tratamento, né? Você tem que trabalhar o combate com força e você tem que trabalhar a reinserção. Okay. Então é um viés muito enorme e é um caminho que a gente apenas está iniciando. Beleza, nós estamos conversando com o deputado estadual Geraldo Pudim, nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.